em 1982, né, a gente conheceu o Antônio Bivar, né, dramaturgo, jornalista e tal, que foi fazer uma matéria sobre o punk para a revista Gallery Around, né, revista de uma casa noturna, né, de São Paulo, chamada Gallery, que é uma casa super burguesa, super da elite e tal, e tinha uma revista muito legal, super moderna. E aí, como ele ia apresentar o punk pra mídia, né, paulista e tal, então ele falou, putz, falta um manifesto, né? E eu peguei e falei, eu tenho um aqui. Nós estamos aqui para revolucionar a música popular brasileira, pintar de negro a asa branca, atrasar o trem das 11, pisar sobre as flores de Geraldo Vandré e fazer da Amélia uma mulher qualquer. Pergunta que na verdade é impossível de responder. O punk surgiu não como uma cartilha que dizia assim, vamos inventar um movimento que vai ser assim, assim assado, vai defender tais causas e vai ter tais características e isso vai ser o punk. Quem quiser entrar tem que assinar embaixo de tudo. Não era assim. Era uma coisa para negar os caminhos que o rock e a cultura em geral e a contracultura em particular tinham tomado em meados dos anos 70. O punk, para mim, eu acho que é uma forma de liberdade de expressão, né? Em que uma pessoa com o mínimo pode fazer até o máximo, né? Enquanto comportamento, enquanto, digamos, movimento, mas eu digo mais enquanto comportamento, eu acho que é uma manifestação que, para um jovem adolescente, inconformado com as coisas que ele vê no mundo e que ainda não consegue entender direito ou começa a compreender o que está ao seu redor em termos de política, economia, comportamento, pressão da escola, da família, é uma manifestação de revolta legítima. Comercialmente foi uma armação, né, indústria fonográfica, obviamente, porque meio dos anos 70, o grande lance era Rod Stewart e coisas do gênero na Grã-Bretanha, que eram produções caríssimas, né? Então, o Neguinho teve a ideia de usar aquilo que estava rolando, baixo, bateria, guitarra e voz, voltar ao que era nos anos 50, era mais fácil de produzir, valorizar melodias, né? Não é à toa que os Pistols gravaram músicas dos anos 50, por exemplo, gravaram até Monkeys dos anos 60, Stephen Stone. Comercialmente foi isso. O rock tinha perdido a sua essência, né? Que era de contestação e de música da garotada, né? O punk chegou para trazer de novo a emoção pro rock, né? Músicas curtas e que falasse direto para os jovens e que de novo trouxesse essa contestação, né? Que é uma coisa típica dos jovens, né? Quando apareceu o tal do punk, eu não entendi bem o que era. Porque quando eu ouvi Sex Pistols a primeira vez, por exemplo, eu achei muito menos agressivo que AC/DC. Aquilo era muito mais agressivo que o punk, para mim. Mas eu não havia feito a ligação ainda com letras e postura e tal. As pessoas hoje em dia falam que houve o punk no Brasil, achando que o Brasil foi chacoalhado. Não, havia um grupo não dava 60 pessoas se você juntasse em toda a cidade. E você tinha coisas bastante diferentes, você tinha gente ligada com política, gente que tinha horror de política. Você tinha tudo isso, você tinha coisas bastante diferentes, mas que tinham em comum o quê? Esse descontentamento com o cenário cultural da época e essa vontade de criar um ambiente novo que fugisse dessa chatice, né? Polícia vem, polícia vai, polícia vem, polícia vai! Pela sua cidade! Polícia vai! Pela sua cidade! Polícia vai! Protesto e também uma linguagem bastante simples, né, assim, que muitos podem aprender a tocar, né? Então, quer dizer, essa era a proposta de sair de um virtuosismo, né, que estava no rock e ir para o do it yourself, da coisa bastante objetiva e simples e bela. Existe um eixo que talvez seja a essência do punk desde o começo,
que é a questão do faça você mesmo. Que é o quê? Que é você ter controle sobre o que você faz, que é você fazer as coisas com os próprios meios, entendeu? Que é você ser dono da sua própria arte, da sua própria produção, da sua própria até política, do que for. O punk era apenas a ponta de lança de toda uma cena que estava surgindo, né? Porque ele era o mais contundente, vamos dizer assim, né? Eu acho assim que foi uma explosão de uma expressão que estava contida, né? Que a ditadura estava segurando. Então foi mesmo um grito de liberdade e também de poder falar com as palavras claramente, porque durante a ditadura não tem clareza, né? São letras de parábola, né? Que você não pode falar as coisas diretamente, né? As denúncias não são diretas, então são entre linhas. A gente estava em plena ditadura militar. Ele virou um veículo de nossas ideias, né? O punk não era só isso, né? Porque o punk ele não era só música sobre política, era música que contestava tudo, contestava o way of life, né? Nosso modo de viver da sociedade em geral, né? Como não tinha um palanque político, então o palco, de vez em quando, pode ser o palanque político. Mas tem momento que o palco tem que ser palco. E o punk era apenas a ponta de lança de toda uma cena que estava surgindo, né? Porque ele era o mais contundente. Todos nós levamos no mínimo um enquadro de polícia, né? Na rua, pontapé, levamos, né? Não porque era punk, nem porque era político, mas era porque assim a polícia agia. Quando teve a anistia em 79, eu tinha 15 para 16, ou seja, eu estava pegando fogo e o Brasil estava pegando fogo. Né? Eu participei de festivais, um que ia ter na Cultura, mandei uma música, censuraram minha letra. Isso foi delicioso, você com 15, 16 anos censurar uma letra sua. Então era muito complicado, era muito violento. Tinha censura ainda. Censura, né? O discurso, o visual sempre foi muito, incomodou muito os meios de comunicação. Mas, no entanto, esse movimento deu o estopim para grupos que perceberam que a maneira de se fazer o punk podia ser utilizado para outros estilos dentro de um novo rock que estava surgindo. A relação sempre foi dúbia, né? Porque o punk contestava tudo, o punk contestava até a mídia, né? Tinha a mídia que detonava a gente, né? Claro, né? Como aconteceu com uma matéria do Fantástico destruindo, né? A cena punk e tal. Como tinha matérias muito bacanas e gente que estava super aberta e estava vendo que a gente realmente trazia uma coisa nova naquele momento. O que eu vejo muito na época, havia muito preconceito. Se você pegar, por exemplo, Bob Cuspe, o personagem do Angeli, era um personagem que ridicularizava o punk. Se você pegar as primeiras tiras, ele tira uma chinfra, ele põe abaixo. Depois que ele viu as pessoas como idiotas que posavam de rocker, sabe? A gente era um bando de mulato querendo ser londrino, né? Depois, se você lê o Bob Cuspe desde o começo, você vai ver que ele começa a posar com orgulho, aí sim, de um punk paulistano. A mídia cooptou então esse novo rock brasileiro, mas que bebeu na fonte do punk rock, bebeu na fonte dos procedimentos, né? De como fazer um novo rock para os anos 80. E depois foi se abrindo com o final da ditadura militar e a nova república, né? Foi se criando um momento de que tudo mais ou menos podia, mesmo com a censura. E aí bandas que vieram com uma experiência mais rua, mais violenta do punk daquele início, começaram a também aparecer nesse cenário. Era uma movimentação real ali de jovens em São Paulo, principalmente, no Rio também, em outras cidades também, mas isso chamou bastante a atenção da mídia, né? E primeiro rolou de uma maneira ultra sensacionalista ali. Já nos anos 80 você vê umas matérias assim que falam assim, existem punks em São Paulo e eles são equivocados, eles imitam uma coisa que rolou já na Inglaterra e já acabou.
eles são delinquentes, eles batem nas pessoas, eles vomitam. E aí tem aquele episódio clássico, né, que em todas as histórias sobre o punk do Brasil aparece, que é a história que o Clemente mandou uma carta, né, acho que pro Estadão. Descobriram que existia punk no Brasil, em São Paulo, porque o Estado de São Paulo fez uma matéria sobre punk, né, uma série chamada Geração Abandonada, detonando os punks, né, falavam que os punks só tomavam leite com limão para vomitar e que assaltavam velhinha no metrô e aquelas coisas todas. E eu fiquei incumbido de escrever uma carta-resposta para o jornal. Aí escrevi a carta-resposta, essa carta-resposta foi publicada e tal, e um monte de gente leu. Então aí o Bivar leu e aí descobriu que existiam os punks em São Paulo, onde a gente ficava, que era lá na Galeria do Rock, lá na Punk Rock Discos. A própria mídia que alavancou o movimento punk em 82, no começo, ali mais pro começo do ano, no final do ano ajudou a dar uma, não vou dizer destruída, né, mas ajudou a fazer ele voltar um pouco para trás ali durante os anos seguintes, né? Em relação às mercenárias, eu acho que a gente teve bastante, não sei se é sorte, assim, o fato de a gente ser uma banda de mulheres e trabalhar a gente tinha uma originalidade que se destacou. Então a gente tinha espaço na mídia. Mas foi a primeira vez que um fenômeno de massa veio de baixo. Não foi de cima para baixo, veio de baixo. Porque nos anos 70, não é à toa que sai em 73 o Krieger Bandolo com Raul Seixas. Aquilo começou a fermentar, eu tinha 10 anos. Aquilo começou a fermentar na nossa geração. A gente, quando fez 20, a gente estava embriagado de rock and roll. A gente não suportava. Você ouvia Led Zeppelin, depois você ouvia uma coisa brasileira, você via que faltava alguma coisa, saca? Alguns entendiam isso como alienação, e não era. Faltava qualidade, faltava vivência, faltava sinceridade, eu acho. Só que se você pegar, por exemplo, o que vem depois do que ele falou, dessas bandas, você vai pegar até em outras mídias, até em outras artes, você pega quando o rock começa a chegar num ponto que ele vai romper com tudo, né, o rock and roll, até o meio dos anos 80, mesmo as bandas que tinham um humor cáustico da época, como Premier, como Língua de Trapo, essas bandas têm uma sobrevida mais assim no público, porque são engraçadas e tal, e a mensagem política foi meio que abafada. As bandas cruas que vinham com aquela coisa do nosso começo tiveram dificuldade de se manter na mídia. Não vou dizer que existe uma mídia que fala, não, você vai e você não vai. O público prefere o que é mais fácil, o ser humano prefere o que é mais fácil, o que é mais palatável, o que te incomoda menos. Né? Pensar é uma coisa dolorosa, né, velho? Que era um movimento depois que a gente começou a dar entrevista para os jornais, era uma cena punk que a gente curtia, as bandas que a gente gostava, os shows que a gente promovia, a gente não tinha ideia de falar, estamos fazendo um movimento punk para contestar a tal momento, não. Perguntaram o que tem, todo mundo passando mal, foi solidário no André. As primeiras movimentações em torno de ter o público foi em torno das gangues de periferia garotos que andavam juntos e que se identificaram como sendo o primeiro público das primeiras bandas, né? O público eram as próprias bandas, né? Sim. Quem não tinha banda viria a ter. Você pega fotos antigas, você vai ver que ali no meio do público tá parte da banda que vai se apresentar depois, ou parte da banda que vai ser formada ali um ano. Né? Basicamente era isso. Essa briga com o ABC começou de bobeira, porque o cara é do ABC, porque o cara anda com visual diferente, porque os caras gostam de umas bandas que a gente não gosta desse lado e tal, e foi evoluindo até virar meio guerra campal, né? Porque era muita gente de um lado e muita gente do outro, né? E tal. E para rolar o começo do Fim do Mundo, o festival, a gente teve que ir lá apaziguar essas gangues, né? Tirar as diferenças, que era coisa idiota, coisa de moleque, né? E tal. E aí, e como a gente queria que tivesse, nesse festival, ele fosse representativo, né?
e mostrasse a cena como um todo, a gente queria que mostrasse também as bandas do ABC, né? Havia na época uma coisa de, se dizia anarquista, se andava em bando. Se dizia anarquista e cada 3, 4 pessoas tinha um chefinho. Sabe? Eu nunca vi tanta hierarquia no movimento que se dizia anarquista. A princípio, eu vou ser sincero, isso não existia. Isso não existia. Saca? Pobre não faz onda. Saca? Não sei se você já ouviu essa piada que tinha uns passarinhos, não sei se os passarinhos pequenos caíram num monte de merda. E ficou todo mundo assim, tal, ninguém se mexendo. Daí um começou a se alegrar, não sei porquê, e começou a bater as asinhas. Daí os outros começaram, a merda começou a cobrir a cabeça. Quem tá na merda não fica fazendo onda. Você tá ligado? Pobre não tem essas coisas. Portanto, não fazia diferença se você era de Pirituba ou se você era de Mauá. Isso foi, talvez, o principal, depois política, mas o principal ponto de fricção, de briga entre essas coisas foi droga. Não tinha nada a ver com o som, bosta nenhuma. Depois, transpôs-se para o seguinte, o pessoal do ABC seriam fascistas, careca, e nós aqui seríamos socialistas. Mentira! Se você pegar o momento histórico, você vai ver que no ABC estava centrado exatamente o cerne que viria a ser a esquerda, que depois ia governar o país, o PT. Sabe? Isso não bate, não tem sentido. O que mais levou à imbricação foi cocaína. Eu tendo a encontrar uma explicação para isso, é puramente ganguista. E ganguista naquela coisa de moleque mesmo, de 14, 15 anos, que ele se identifica com o seu grupo de bairro e um grupo de bairro quer sair na porrada com o grupo do outro bairro. Aí a coisa começou a ficar feia. Teve shows que houve invasão de pessoas dando machadada dos outros, uma machadinha. Teve shows, umas coisas sem um mínimo sentido, não havia sentido algum. E para as bandas todas, eles colocam, não foi nada legal, porque não tinha mais público. Porque se os públicos fossem se misturar, ia sair treta. Tanto que no começo do fim do mundo foi o fim de uma era. E a paz durou, né, no primeiro dia e até o final do segundo dia, quando as duas turmas foram tirar a diferença, né? E aí a polícia chegou. Pronto, chegou já chegou quem não devia chegar. Depois dizem que os punks são revoltados. O que acontece em todo show de punk? Polícias tentando acabar com o nosso show, que nós achamos que... O que o punk tem? Por que eles não vão caçar bandidos, marginais, que essa hora quantas e quantas vítimas estão sendo roubadas? Sendo que nós estamos o quê aqui? Simplesmente curtindo o nosso som, o que nós gostamos de fazer, nossa música. Fala o que aconteceu com o cara que a gente estava entrevistando. A gente estava entrevistando um rapaz punk e o que eles fizeram? Chegaram agredindo, quase tomaram a câmera, microfone e tudo. Polícia, odiamos essa raça maldita, maldita polícia. Isso chamou muito a atenção da mídia, não só pelo festival em si, mas porque o negócio acabou em briga, os vizinhos ali chamaram a polícia, enfim, deu uma cagada lá que trouxe de volta um pouco desse foco ultra sensacionalista que a mídia tinha explorado no comecinho, né? O The Warriors foi um dos primeiros filmes que a gente viu que mostravam os caras que eram parecidos com a gente, né? Que eram gangues de rua, garotada e tal, e que tinham que brigar em cada esquina para poder chegar em casa, né? Teve um filme que era Warriors, e que esse filme passou talvez na TV Globo na época, e as pessoas de gangue associaram aquilo com punk. Aquilo não tem nada de punk. E o Warriors nem é um filme punk, né? É um filme sobre gangue mesmo, né? Tanto é que a trilha sonora é só, né, soul music, não tem nada a ver com punk rock, né? Mas ele retratava um tipo de cultura de rua que a gente também fazia parte, né? Aí, a partir desse filme Warriors, todo mundo achou que devia ter seu canivete de mola e as gangues tinham que uma brigar com a outra, mas não tinha muito uma explicação. Aquela coisa de bairro, de moleque, a fim de fumar, beber e arrumar briga.
o que eu vejo assim que o tempo faz com que muitas formas fiquem não inutilizadas, mas que não têm o mesmo efeito que tiveram em outras épocas, né? Na época, a gente tinha a música, o que a gente fazia tinha um efeito que aglomerava as pessoas e tal. Hoje em dia, não. O punk reflete o momento que você está vivendo, né? O punk é muito, vamos dizer assim, ele evoluiu, ele se diluiu, ele se modificou. É normal, não é como era antigamente. Nem eu sou, hoje eu tenho 55 anos, eu tinha 15 quando eu comecei, 14. Então, ninguém continua com os mesmos pensamentos, a mesma postura, assim, é o punk também, né? Então, tem uma cena gigantesca hoje em dia, né? Tem bandas que né, mamaram no punk, fazem um som diferente, mas que continuam com o mesmo tipo de postura, né? Bandas que evoluíram, bandas que mudaram. O punk continua agora mais como uma cena, né, musical e tal, e de estilo de vida, do que como um movimento e tal. Eu continuo fazendo o que acreditava, acho que outros também, né? É mais difícil? É claro que é mais difícil. Mas será que se a grande mídia nos cooptasse, nós estaríamos com toda essa sinceridade, com essa cara lavada? Eu não sei, não. E hoje eu acho que assim, é resquício lá dos anos 80, do faça você mesmo, dos primeiros fanzines. Isso está você poder criar um selo, hoje em dia até a plataforma física, né, já está em desuso, mas você gravar o seu material na sua própria casa, com o seu próprio computador, e colocar no YouTube, colocar numa plataforma musical. Essa lição do punk veio atingir, e não só o movimento punk, né, das bandas desse novo cenário, mas a grande maioria das pessoas, de poder saber que cada um dentro da sua casa e dentro do seu coletivo de pessoas que discutem algum tipo de ideia, podem fazer e colocar para as pessoas terem acesso, né? Publicar. Enquanto movimento assim, mais de rua, eu acho que os anos 80 ele era mais incisivo. Agora é um movimento mais de pessoas que vão aos shows. Existem, sim, coletivos de pessoas que se juntam, né? Nesse agrupamento, digamos, até com uma questão de gangue, sei lá se seria o termo, né? Mas enquanto movimento assim mesmo de imposição, talvez, de ideias políticas, eu acho que está meio pulverizado. Está faltando rua, está faltando gente na rua, está faltando gente para sair para tocar e gente para sair para assistir. É muito mais cômodo você ficar dentro da sua casa, ligar o seu celular, smartphone, ir no YouTube ou no Facebook, e aí é isso que está faltando. As pessoas ficaram preguiçosas, porque está tudo mais fácil. Você, ao invés de um show, você vai ver ali no seu smartphone mesmo.